Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da Goal 4 Gerdau. A gente vai falar sobre a metalúrgica aqui que detém posição na Gerdau GGBR, mas hoje o ticker vai ser GOAU4. E as pautas do vídeo serão as seguintes, pessoal. Hoje é dia 13 de março. A gente vai comentar aqui sobre o fechamento de 2023. Vamos falar sobre a DRE nos últimos 10 anos, sem dúvida nenhuma. Pulamos para os múltiplos, valuation, e aí eu vou cair no principal desse vídeo aqui, que vai ser correlação com aço. Tá? Então a gente vai olhar para os futuros de aço negociado na China, e é o contrato que agora, em 2024, eu torno como oficial para se olhar as siderúrgicas, embora a Gerdau seja ali os aços longos, especiais, e aí não necessariamente nós temos um grande contrato ali para capturar a volatilidade. Talvez o steel aqui, que é o aço longo, a gente consiga ter algum tipo de correlação mais veemente ali com a Gerdau. Eu vou falar sobre essas duas commodities, sobre esses dois gráficos muito importantes, tá? Pelo menos na minha opinião. A gente vai cair nos dividendos, vai falar sobre a rentabilidade versus CDI e IMAB, e no final do vídeo vamos falar sobre lucro líquido versus cotação, tá? E aí sim, os preços, pessoal. Quais são aqui os principais alvos, os descontos da Gerdau, Goal 4. No final do vídeo aqui vai ser o principal tema para vocês. Certo? Sem mais delongas, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e aqui no Clube dos Dividendos eu compartilho pelo menos uma vez ao dia, pessoal, uma tese de investimentos como essa da Gerdau. Então, se você tem Goal 4 na carteira, já deixe seu like, cornete aí se eu falei alguma bobagem, dê uma sugestão de um próximo ativo para eu analisar e considere se inscrever, se ainda não é inscrito, e ative as notificações, pessoal, porque todo dia o YouTube te avisa pelo menos uma vez aqui sobre uma tese de investimento, falando de cenário macro, fundamentos, valuation e terminando com análise técnica, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Qual que é o cenário macro mais importante para a Gerdau, GGBR4, Goal 4? É saber que nos Estados Unidos política monetária está apertadíssima, está como o Brasil esteve há 12, 18 meses atrás, aos seus 13,75 aqui o Brasil. Os Estados Unidos estão com um intervalo de 5,25, 5,50, tá? De Fed Funds. Então é um momento de contração, principalmente um momento de contração ali de manufatura, de produção de veículos, aquela coisa toda, tá? O que é importante? Nós sabemos, há uma deflação de bens sendo acumulada, bens, não serviços, sendo acumulada desde o final ali de 2022, tá? E essa inflação de bens, tá, tem na tese do soft landing, ou seja, que os bancos centrais vão conseguir aterrissar a economia, ou seja, desacelerar a economia sem causar recessão, tem um dos seus principais indícios ali, uma retomada da manufatura, uma retomada da indústria. Um pouquinho de inflação de bens, jogando bom português para vocês, seria até interessante para a tese de soft landing. Tá? E isso passa pelos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, e pelo ano de 2024 como sendo o grande ano ali de laboratório, para saber se vamos ter, de fato, uma retomada da indústria, tá? Enquanto os serviços finalmente desaceleram. Então, é uma tese, pessoal, pró-cíclica para empresas pró-commodities, por exemplo, de commodities. E a Gerdau entra nela. Então, um primeiro ponto. Você que está na tese do soft landing, né, do pouso suave, tem que acreditar que em algum momento em 2024, manufatura retoma, indústria retoma, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, tá? Porque taxas estão caindo no mundo, taxas de juros, principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, e curvas de juro, não as taxas ainda, estão cedendo nos países desenvolvidos. E aí mais dinheiro é jogado no sistema, melhor liquidez temos nos mercados financeiros e podemos ter uma aposta aí de uma queda do dólar, porque os juros, pelo menos na curva de juros americana, já está fechando. Logo, logo o Fed Funds, a Selic deles começa a cair, e isso é pró-commodities. Boom, maravilha, China não desapontando, 5% lá. Temos essa tese, pessoal, que ainda não é nem descartada e nem concreta, objetiva, realidade. Então é uma aposta. Enquanto não acontece essa aposta, pessoal, veemente, o que nós temos no primeiro trimestre de 2024? Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Tecnologia, 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 as Big Seven, as 4 grandes, etc., mais renda fixa. Então o fluxo está lá, não está para emergente. Porém, já há na surdina, e o Brasil não capturou ainda esse fluxo de emergentes, o cobre está subindo, está nas máximas. A gente tem ali PMIs industriais na Europa já dando um fôlego para cima, mostrando sinais de recuperação, tá? E a gente pode ver logo no segundo semestre, talvez, isso acontecer nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a atividade industrial vai ou não vai, né? Tem dado bom e dado ruim. Ou seja, a gente pode ter, tá? Há alguns sinais, embora difusos, que isso vai acontecer. Tese da Gerdau, então, é principalmente você acreditar que esse soft landing acontecerá nos Estados Unidos. México e Estados Unidos, principalmente. Por quê, pessoal? Parte
principal do seu EBITDA vem da América do Norte, da operação da América do Norte. E investimentos recentes foram feitos para isso. Então a Gerdau, ela diminui ou diminuiu muito a sensibilidade ao Brasil e aumentou muito a sensibilidade à América do Norte, principalmente com aços especiais e aços longos. É o principal dela, tá? Então vejam aqui nesse gráfico, ele é muito explicativo por quê. O Brasil está ciclando para baixo, tá? Talvez você pode acreditar pela economia ser mais frágil ou pelo ciclo monetário ter sido mais rápido, anterior e mais apertado, juro real mais forte. Então o Brasil desacelerou. Qual que é a tese do Brasil então? Opa, chega de desaceleração, tá certo? Chega de desaceleração e agora a gente tem uma retomada da indústria brasileira, enquanto que o serviço pode oferecer queda. Os Estados Unidos, pessoal, a América do Norte, por outro lado, está desacelerando agora. Política monetária você pode colocar um pouco mais atrasada, e de fato é. Então o que nós devemos ter em 2024, e é isso que eu falei ano passado, com cuidado para Gerdau. A gente pode ter o Brasil aqui estabilizando e até voltando a subir, enquanto os Estados Unidos ainda não. Estão no início da desaceleração, porque eles estão ali há 7 meses de 5,50, 5,25 de Fed Funds, indo ali para 12 meses em agosto, julho, tá? De política monetária apertada. Então é natural que nós tenhamos um primeiro, eu imagino pelo menos, um primeiro tri, pessoal, não muito agradável nas operações da América do Norte. Talvez até um segundo tri. Você aguenta isso? Show de bola, tá? Mas é importante colocar isso, né? Ela está muito mais dependente da América do Norte e aí talvez por ser uma indústria que atende indústrias cíclicas também, principalmente no setor automotivo, por exemplo, ela dá uma enxugadinha, tá? Porque política monetária está apertando ainda. Tá? A sua tese é que esse aperto de resultados ruins tem hora para acabar. Essa hora para acabar, muito provavelmente, em algum momento no segundo semestre de 2024. Tá? Os resultados começaram a piorar agora, em 2023, final do ano. E vamos olhar ali para 2024, primeiro semestre. Tá? Então, isso que eu gostaria de comentar para vocês. Acho que é importante, tá? Olhar essa evolução ali. A participação do EBITDA consolidado 2023, vocês podem perceber que 50% é o roxinho. Roxinho quem que é? América do Norte. Então quem que está começando um ciclo de baixa é a América do Norte. Mas esse ciclo é mais rápido porque a economia é mais dinâmica. E vejam como a Gerdau aqui evoluiu muito de 2021 para frente. A participação da América do Norte. Tá? Dobrou. Então, os investimentos foram feitos nesse último ciclo bom de commodities. Beleza? Essa é a Gerdau, então, para longo prazo. Essa também é a Gerdau para curtíssimo prazo. As duas teses, mais sensível à América do Norte a longo prazo. E, por ser mais sensível nesse momento à América do Norte, a política monetária pode ali dar uma arrefecida. Então, do EBITDA consolidado 23, pessoal, nós tivemos ali 53% vindo, tá? Dos aços, tá? Laminados e aço na América do Norte, na operação América do Norte. Tá? Então todos os indicadores aqui, volume de vendas, receita, EBITDA e margem EBITDA, todos cedendo, pessoal. Todos em ciclo de baixa. Eu particularmente acredito que nós devemos ter ali esse ciclo ainda se mantendo de contração, mas não por muito tempo. A economia norte-americana é mais dinâmica, tá? E se você acredita no soft landing, então, esse ano aqui já é a sua tese, tá? Para ser comprovado ou não. Então, os pedidos futuros, backlog, etc., estão em patamares saudáveis, sim, tá? Porém, o topo já foi, tá? Não acredito que vá surpreender já em 2024 com um recorde de pedidos, por exemplo. No lucro, na DRE, pessoal, aqui com um pouco de zoom, peço perdão, tá? O que nós temos aqui? Uma empresa que está ciclando de 15 bi para 7 bi em 2021 em relação a 2023. Então é natural, perdendo também sua margem, assim como toda e qualquer ação que depende de termos de troca, embora a Gerdau beneficie o minério, né? Beneficie até o aço, ali tem os seus aços especiais, o aço longo. Tá? É natural ali a companhia ter um pouquinho mais de dificuldade em momentos de contração econômica. Então o macro é mais importante do que o micro. Também para a Gerdau, pessoal, o que é importante? Que entre 2022 e 2023, a empresa praticamente não queimou caixa e, na verdade, ela fez um pouquinho de caixa. Tá? Então, é uma empresa que tem tudo em 2024 para manter os dividendos, tá? E está com alavancagem baixa, tá? E pode, pessoal, já em 2024, ver sinais de melhora, tá? Em volume de venda, receita, principalmente na terra do Tio Sam, tá bom? Então, acho que essa é a tese. Você está no, entre aspas, pior momento em março, esteve no final de 2023 e muito provavelmente creio que em maio também será assim. Você estará no pior momento ali dos fundamentos da Gerdau, tá bom? É isso que eu imagino. Quem está com a tese de recessão, pessoal, aí não. Aí você pode, em vez de 2024, pular para 2025 uma recuperação.
tá? E não 2024. Preço ao valor patrimonial, pessoal, quase 50% de desconto. Dividend yield, embora alto, pessoal, tem potencial para se manter, tá? A não ser que a gente tenha uma queda abrupta, recessão ali em 2 trimestres seguidos, de repente, nos Estados Unidos, mas não me parece, tá? Que isso vai acontecer, muito pelo contrário, está muito mais próximo ali de um piso, tá? Do que ali de mais aceleração para baixo, mas enfim, teses todas, cada um deixa o seu no comentário. Preço justo de Graham está lá em R$32, né? Porque o PVP é lá baixinho, né? Dívida líquida baixinha, então 220% de margem de segurança. Não me guiaria por Graham, pessoal. Fórmula mágica de Glimbat, 13º colocado, tá interessante. Enfim, o valuation, pessoal, é absurdamente ótimo para a Gerdau. 4 vezes lucro, tá? 1,2 vezes EV/EBIT. Ainda mais aqui, ela funciona como uma holding da Gerdau, né? Então tem esse desconto também ali imputado. O que eu vou dar mais atenção? O macro, tá? Então eu sei que PVP tá indo lá para casa de 2016, nos seus 58%, 61% tá no Fundamentei. Nós temos aqui no scanner da Bolsa 57 já em níveis de 2016. Sim, Gerdau hoje, com os fundamentos de hoje, está negociando aí a a preço do valor patrimonial de 2016. Então não está caro, pessoal, não tem como eu achar isso. O que eu acho que o mercado pode pôr um pouco de desaforo nela? Uma possível diminuição de dividendos com queda nos fundamentos. Isso pode acontecer em 2024. Como eu falei, o cenário, pessoal, é o pior ali dos últimos anos para a Gerdau em 2024, fim de 2023, começo de 2024. Minha opinião, mas esse cenário é dinâmico. No segundo semestre desse ano aqui já podemos ter novamente esse cenário de serviços no mundo caindo, mas manufatura no mundo subindo. Esse é o cenário do soft landing, tá? E aqui eu trago para vocês o RB, né, que é o Steel Rebar Futures, negociado na China, tá? Esse cara eu acho que é o mais legal para você acompanhar, tá? A Gerdau tá em linha e o RB, a commodity, aqui tá em candles, tá? Então a commodity cedeu de 2021 para cá, nada de novo no front, maravilha, como 99% das commodities, tirando petróleo e alguns grãos. E a Gerdau, pelo oposto, né? Mandou bala e subiu aqui, ó. Bom, mais conectada com a América do Norte, né? Mais conectada também, obviamente, a ação com dividendos, e aquele dividend yield com certeza faz o papel segurar, a recompra faz o papel também segurar. Pois bem, pessoal, em algum momento, tá? A gente deve ter aqui ou um ou outro ganhando tração, tá? No último trimestre, tá? Ou nos 2 últimos trimestres, vamos colocar assim, nós tivemos tanto o Gerdau como a commodity lateral. Só que a commodity está querendo, tá, precificar aqui recessão, ou seja, tá, vir abaixo de 2020. Ela já está em níveis de 2020. Diferentemente do minério, está um pouquinho acima. O aço aqui já está, pessoal, em níveis de 2020. Então, é aquela. Seu cenário soft landing, um dos melhores suportes, um dos melhores pontos de compra para commodity, para Gerdau já chego nela. Tá? Você recessão, pessoal, é o começo, né? O começo de um semestre difícil aqui, de queda de commodities, queda nos dividendos e queda no preço da ação também. Por quê? Porque 2023 já foi um ano de queda no lucro e manutenção dos dividendos. 2024 pode ser ainda, no meu cenário, manutenção, não mais tanta queda, né? Só no primeiro semestre, depois recupera, e queda nos dividendos. Tá? Então, por isso que eu disse que é o pior momento ali. Tá? Agora, você recessão, pessoal, cai tudo. Tá? Sobe ouro só e renda fixa ali, bonds, né? Aços longos também em queda, pessoal. Esse contrato eu já não gosto muito, porque ele é muito novinho, né? Começou ali em 2021, tá? Então não gosto muito, mas também não é um cenário positivo aqui de commodities, tá? O cobre está indicando um sinal diferente, tá? E aí eu fui estudar um pouquinho do cobre, é muito mais pelo lado da oferta do que da demanda, por isso que o cobre está performando bem, tá? A paralisação ali da mineração, beleza? Então tá meio que o PEP, o cobre nesse momento. A Gerdau em 2023, pessoal, novamente, aumentou os dividendos sem que o lucro aumentasse. Tá? Então é importante você, acionista de longo prazo. Isso é ruim? Uma prática ruim? Não, pessoal. Só não esperem que o price action, caso a economia não se recupere, não tenha esse soft landing aí, não espere que o price action no preço das ações segure. Tá? E também não fique acreditando que daqui para frente vai subir. 2024 vai ser maior que 2023. Não me parece, beleza, pessoal? Principalmente nesse primeiro semestre, tá? Então, eu não vou calcular o preço teto aqui da Gerdau. Eu vou pegar esse preço teto do próprio scanner da bolsa de 5 anos, tá? Que dá um yield aí de 10,83% médio, tá? Líquido. Ótimo, né? E o preço teto de 17,76%. Então, ainda assim, margem de segurança de quase 100%. Tá barata, pessoal, e tende a continuar
barata nos múltiplos, é uma ação cíclica, tomem cuidado com isso, o macro é mais importante, tá? Tentei explicar para vocês a minha visão do macro. GGBR igual, comparadas aqui versus CDI e o IMAB de 2003 para cá, pessoal, ninguém bateu o IMAB, tá? Então o GGBR é muito melhor do que igual ao 4, sempre falei isso para vocês aqui, esse gráfico nos mostra, tá? A GGBR subiu 840% contra 390% da Goal, já contando dividendos. CDI subiu 700%, então a GGBR bateu o CDI, a Goal 4 não. Só que ninguém bateu o IMAB, que subiu 1.274% de 2003 para cá. Então não é fácil investir no setor. Finalizo com a dinâmica preço-lucro. E aqui eu tentei colocar meio que como fantasminha a setinha do movimento do lucro líquido da Gerdau versus a cotação. Veja que o lucro líquido já está ciclando na base trimestral para o pré-pandemia. Tá? Ainda no acumulado é muito maior do que o pré-pandemia, mas no anual, né, é muito maior. Mas trimestre a trimestre a gente já começa a ver esse sinal de volta aqui a 2020 ou 2019, e as ações seguraram aqui em cima, né? Não cederam, não seguiram a setinha, tá? Então, você tem que acreditar em duas coisas aqui. Ela tem fôlego para pagar dividendo em 2024? Tem. Segurar os preços por dividendo faz sentido? Faz. Tá? Uma valorização ao acionista, sem dúvida nenhuma. Mas há necessidade, porque o dinheiro não é infinito, de você acreditar no soft landing. E eu acredito que esse soft landing, se vier, é mais para o segundo semestre, ou seja, a manufatura arrancar novamente, certo? Arrancar novamente. Não é o caso, não vejo isso acontecendo já no primeiro semestre, né? A gente não está vendo isso acontecer. Tá? Os serviços ainda continuam sendo a parte da economia que mais pressiona para cima, né? Que mais mostra atividade, e a manufatura, mundo afora, dá sinais de estabilização, mas ainda não de melhora consistente. É essa melhora que precisa acontecer para que essas ações cíclicas comecem a ter termos de troca melhor, volumes melhores e aquela coisa toda. Finalizando para vocês, pessoal, análise gráfica agora, o que eu tenho? Desconto, né? Ciclando para baixo, então de ciclo em ciclo, o último foi em 9,22, o próximo, pessoal, está em 8,31, tá? Mas eu considero as duas pontas aqui, ó. 8,82 já é desconto, 11,51 é preço teto. Então, olhando para o meu cenário, difícil passar dos 11,51, tá? Mais provável vir nos 8,82, 8,31. Esse é o desconto, esses são os descontos. Tá? Apocalipse, queda ali um pouco mais forte, pessoal, a gente está nessa faixa aqui, ó, tá? E não é porque a empresa vai quebrar aqui, é simplesmente pelo macro, tá? Então, 7,13 é o 5,30. Tá? O cenário para 2024, tá? Acreditando num soft landing, tá? É 8,82, 8,31 como primeiro desconto, 11,51 e 12,97 como alvos. Tá? A empresa vai segurando ali, rebolando entre esses dois pontos. Então, nesse momento, março, dia 13, eu falo com vocês, o pessoal está no meio do caminho. Tá? Não está nem descontada e nem a um preço de venda de call, por exemplo. Então, eu, como holder, se eu fosse, eu aportaria o normal ou até diminuiria um pouquinho, porque estamos no meio do caminho, na aposta aí de lançamento de put aqui abaixo dos 8,80, por exemplo, ou ordens VAC limitada, tá? Dos 8,90, 8,80 para baixo. Certo, pessoal? Essa é a atualização que eu tenho para trazer para vocês da Goal. Espero ter ajudado aí na ancoragem de preços e também na tese de investimento. Um grande abraço, assista os vídeos aí que o YouTube recomenda para vocês, inscreva-se e links sempre na descrição para vocês para complementar o vídeo. Tchau, tchau.